Fala, profissional da área da saúde e segurança do trabalho. Por aqui, Claudemir Santos, falando sobre comunicação com vocês. Hoje eu quero falar com você da importância do profissional da área de saúde e segurança do trabalho se comunicar bem. Por quê? Qual que são as vantagens do profissional ter uma boa comunicação? Vai melhorar a parte de argumento quando você vai estar em uma reunião, tá? Discutindo algo que envolve a parte de gestão de segurança do trabalho. Vai facilitar a sua vida no seu dia a dia, na hora de que tiver que ministrar um treinamento, fazer uma integração com o trabalhador, você terá facilidade nessa comunicação. Então, um dos pontos principais da comunicação é você ter empatia com quem está te assistindo. Como que eu tenho a empatia com as pessoas que estão me assistindo? Ser o mais parecido do que elas. Você vai copiar, tá, até os movimentos que essa pessoa está fazendo. Que a pessoa estiver sentada, você está numa reunião, essa pessoa ela está sentada com o braço cruzado, cruza o braço também, tá? Então você vai espelhar os movimentos dessa pessoa e você cria uma empatia. Outro ponto importante na hora da comunicação, principalmente em treinamentos, é você conseguir escutar também quem está assistindo você. Não querer só falar, tá? Esse é um grande erro desses profissionais que ministram treinamento, mas ele não deixa ser interrompido. Com certeza, você tem que dominar o assunto, você tem que ter autoridade para falar sobre aquele assunto que você está ministrando, está falando. Você deve ter estudado aquele assunto profundamente para que em algumas perguntas você consiga responder com firmeza, com segurança. Isso tudo é importante. Mas a importância de você conectar pessoas com história por que você se prende numa série? Você está assistindo uma série. Por que você quer acompanhar essa série até o final? Por causa da história. Porque a história te conectou. Mas você percebe, por exemplo, os professores, eles utilizam essa técnica. Mas, o professor tá lhe dando aula sobre, sei lá, geometria. Daí ninguém tá prestando atenção. Daí ele começa a contar a história de quando ele foi lá pra não sei na onde, no fim do mundo. Daí todo mundo começa a prestar atenção. A partir do momento que ele volta pro assunto principal, as pessoas já desfocam um pouco, porque elas prestam atenção na história. E isso é o que acontece na sala de aula. Então, mas isto que ele faz é para trazer vocês de volta. É que ele não conta uma história. Você vai ficar desconectado a aula inteira. Quando traz de volta, a gente tá prestando atenção naquela história. Mas a partir do momento que ele parou Mas, de contar não a história, pode ser história aleatória. Só tem que ser história que está conectada com o assunto que ele está falando. O erro é que ele comete esse erro falando da vida dele. Ele desfoca totalmente do assunto. Como que é o contar de história? Vamos imaginar que o seu professor lá ele está falando da história da Grécia Antiga. Inventei um assunto aleatório aqui para você. A história que ele tem que contar tem que ser junto com o assunto que ele está falando. O que acaba acontecendo? Ele começa a dar a aula dele em formato de contar história. E com isso você vai ficar conectada durante a aula inteira. Você vai pensar que ele está contando uma história qualquer e na verdade aquilo já é a aula dele. Eu faço isso muito nos meus treinamentos. O que eu faço? Muitas vezes eu inicio o treinamento e estou ali, né? E quando eu percebo que o grupo que está me assistindo tem um grau de exigência alta, são pessoas que têm um grau de entendimento muito alto, o que eu faço para mim não perder a fiada ali do treinamento? Eu faço o treinamento conversando com eles o tempo todo. Tem vezes que eu passo 4, 5 horas de treinamento, a pessoa nem percebeu que o treinamento iniciou. E o treinamento iniciou lá no primeiro minuto. Eu estou ali conversando, escutando as pessoas. Esse é um erro muito, que eu até ia falar aqui agora. É um erro muito grande da parte dos instrutores, tá? Ele quer jogar o conteúdo. Ele quer jogar esse conteúdo. Ele quer simplesmente colocar lá um slide falando o que está no slide ali, jogando conteúdo. Isso daí é um erro, você desconecta as pessoas.
Você não cria essa conexão com as pessoas, porque as pessoas falam, porra, fosse para mim ler slide, o cara pode jogar isso aí, eu colocar na apostila, eu fico lendo, tá? Então o interessante do treinamento, ele fica gostoso como? Quando eu começo a conversar com o aluno. Eu estou falando lá um exemplo de espaço confinado, estou falando tal. Primeira coisa que eu faço é entender a realidade desse trabalhador no local de trabalho dele. Então manda ele falar para mim, pô, então, como que é a situação de espaço confinado dentro da sua empresa? Como que é lá? Daí o trabalhador começa a contar. E detalhes, eles adoram falar, eles adoram contar histórias. Nem todos. Não, nem todos, mas quem que eu pego? Eu pego as pessoas que eu vejo que tem facilidade em contar essa história. Ficam como? Não, os outros eles acompanham, acaba acompanhando todo o contar da história. E detalhe, você fala nem todos. Detalhe, quando um vê o outro contando, falando da sua atividade, o que ele passa no dia a dia, isso daí conecta, na verdade, o grupo inteiro. Daí todos eles querem contar como que é o seu dia a dia. Então, levando lá para o profissional da área da saúde e segurança do trabalho, o que ele deve fazer nos seus treinamentos? Ele deve deixar as pessoas falarem também. Uma parte da comunicação, a sua comunicação não se baseia simplesmente na sua fala. A sua comunicação baseia na comunicação onde você também não fala, onde você escuta. Você escutar, você está se comunicando também. E acaba sendo uma parte muito, mas muito importante para o instrutor. Durante o treinamento dele, ele deixar os trabalhadores falarem. Porque a hora que eu deixo o trabalhador que está participando do treinamento, ele se expressar, falar da situação real que está acontecendo, o que acaba acontecendo? Eu acabo fazendo um treinamento personalizado para essa equipe. Porque eu entendo como que é o processo de trabalho deles. Daí, perante o que é cobrado dentro das normas regulamentadoras, eu vou ajustando esse conteúdo para o trabalhador, conversando com ele. Então a gente está ali trocando ideia, conversando, ele falando da sua atividade e eu estou passando o meu conteúdo sem que ele perceba.